Bom dia, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Escolher um filtro aqui para melhorar, deixar mais claro o ambiente. Como vocês estão? Mais uma quarta-feira aqui com vocês, fazendo a minha presença, transbordando na vida de vocês. Thaís, querida! Bom dia, maravilhosa. Você viu que a gente colocou você nos stories ontem? Bom dia. Vamos chegando. Vamos agitar um pouquinho, né? Essas lives de quarta-feira. Eu tenho trazido aqui temas especiais. Eu ainda estou com a minha câmera torta, tá? Eu tô tentando ajeitar aqui pra não ficar tão ruim. Acho que assim melhorou, né? Fala aí, como vocês estão? Bom, tô olhando aqui que o Instagram ainda tá avisando, né, que a gente tá chegando. Bom dia, amo essa comunidade. Tá crescendo essa comunidade, tá crescendo, Thaís. É bom ter você com a gente também, querida. 7 de março, hein? Nosso encontro em São José dos Campos, no Hotel Mercury, lá pertinho do Colinas, tá? Avisa as mulheres aí de São José, convida outras mulheres. Porque esse evento é o primeiro do ano, e o primeiro do ano, gente, ele é muito especial, né? Porque depois que uma mulher pausa e cria, porque a criatividade, né, feminina, ela vem da pausa, do descanso, né? Então, o nosso último evento foi em outubro. E aí, cumpri a agenda de compromissos, né, até o final do ano. E agora, né, o nosso despertar de sucesso feminino, o novo despertar. Vai ser muito lindo, muita coisa gostosa acontecendo, né? Chamando aí as mulheres para uma postura diante dos seus negócios, da sua liderança, né? E o tema da nossa live é hoje também, falar sobre negócios, né? Sobre esse equilíbrio e esse desequilíbrio dentro da carreira e dentro do negócio. Então, para quem tá chegando agora, né, e não me conhece, ou depois vai assistir na gravação, eu tenho uma empresa de treinamentos, que esse ano ela faz 19 anos, tem que comemorar, né, 19 anos. E nessa empresa nós trabalhamos treinamentos comportamentais, emocionais, negócio. Uma empresa de desenvolvimento humano e negócio, né? Então tem muita estrada, muito chão, né? Muito trabalho, muitas empresas atendidas, muitos cases, né? Muito acompanhamento de perto, sabe? Então eu quero aproveitar mais essas lives também para falar disso, sabe? E hoje eu quero falar mais, assim, voltado para o negócio e para a carreira, para que as mulheres comecem a realmente tomar uma consciência, né, sobre a postura, sobre um papel social que nós escolhemos. Dani, seja bem-vinda, querida. Gente, vocês estão entrando, manda um aviãozinho para outras mulheres, para elas virem para cá, para elas aproveitarem esse momentinho. Bom dia, Marília. Vão mandando aí. Hoje eu vou falar de negócio, tá? Vou falar da nossa postura diante desse papel social. Que bom que você chegou. Bom dia. É que a nossa automação tá avisando. Nós estamos cada vez mais chique aqui na empresa, né? Agora a gente tá soltando tudo na automação, batemos cabeça. Mas agora implantamos. Muita coisa acontecendo nova, né? Então, ela falando aí do dia 7. O dia 7 de março vai ser o mês da mulher, né? Vai ser um dia antes da comemoração do Dia da Mulher. Não foi só por isso que nós escolhemos essa data. Realmente eu precisava de uma pausa maior para que eu pudesse colocar ordem, né, no evento, porque ele tá crescendo, mas ele precisava de um tempo de reestruturação, né? Então estamos caminhando para isso, né? Segundo ano do Despertar do Sucesso Feminino. Essa vai ser a 5ª edição. E como é a primeira do ano, gente, sempre é, né? A primeira do ano passado foi em fevereiro e foi, assim, muito top, no sentido do que aconteceu lá, né?
daquela egrégora, daquela experiência que as mulheres tiveram ali naquele fevereiro de 2025. Então, nós só conseguimos data para março e tá tudo bem, né? Porque dá tempo de organizar tudo que a gente queria. Mas vai ser um despertar de sucesso feminino especial, né? Mais maduro, com um olhar mais profundo sobre a carreira da mulher, negócio, sucesso. Tudo que a gente já faz, mas de uma maneira mais profunda, sabe? E mais diretiva, vamos dizer assim. Mas tomando mesmo um lugar ali de força, porque esse evento veio para ajudar muitas mulheres, muitas mulheres. E o canal está aberto, o portal está aberto, né, para as mulheres que querem fazer parte disso, né? Porque eu tava falando da minha empresa, que esse ano faz 19 anos, e eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? Muito sobre esse tempo, né? Porque experiência a gente vai ao longo dos anos, né? A gente vai construindo essa experiência. Então hoje eu fico refletindo sobre a Fran de hoje diante desse negócio, né? A mulher que eu me tornei durante toda essa jornada, né? Que nós sabemos que não é fácil, porque nós temos também outras responsabilidades além do nosso trabalho, mas onde eu fui conseguindo, né? Cuidar de tudo isso durante esse período todo. Então são 19 anos, né, sendo mãe. Meu filho acabou de fazer 18 anos, passou no vestibular, estamos aqui nessa vibe gostosa. E ele nasceu junto com a minha empresa, né? Um ano antes eu tomei a decisão de abrir o meu negócio e aí na sequência eu engravidei. Então são 19 anos, né, trabalhando, construindo uma carreira, sendo mãe, sendo dona de casa, sendo esposa, né? Então eu acho, eu não sei se vocês concordam comigo, que eu tenho alguma coisa para ensinar, né? Porque tem muitos percursos que eu tomei que não deram certo, que foram frustrantes, né? Que eu errei, né? Mas que agora eu tô mais madura, né? Pra olhar para isso. Então essa experiência mesmo de estar dentro de mais de 300 empresas, né? De criar mais de 2.000 planos de negócios, né? Que são empresas que saem do zero. De mentorar mais de 2.000 mulheres, de estar fazendo esse trabalho já há algum tempo. Eu acho que eu tenho algo para acrescentar, né? Então esse despertar de sucesso feminino do dia 7, ele vai ser potente. Estejam lá, são todas minhas convidadas. Chamei no direct, a gente tá sempre colocando nos stories também a oportunidade de fazer inscrição. Como eu sempre falo, despertar de sucesso feminino não é um evento para muita gente. Ele é um evento para 60, 70 mulheres no máximo. Primeiro que a gente não tem lugares muito grandes, né, em São José. E eu gosto de ter espaço para trabalhar. E quem já foi no meu evento, bom dia. A minha tia querida, bom dia. Manda esse aviãozinho para as outras mulheres, para elas irem também. Deus abençoe seu dia e o seu também. Gratidão. Então, eu tava falando do espaço do nosso evento, né? O espaço do nosso evento, ele não é muito grande, né? A gente não conseguiu o mesmo hotel que a gente tá acostumado e eu sou uma pessoa espaçosa. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto de espaço de trabalho, porque o evento, ele é um trabalho, né? Quem vai lá é para se desenvolver emocionalmente, é para olhar para sua carreira de uma forma diferente, é para trabalhar a sua prosperidade, a sua abundância, o seu desenvolvimento emocional, e começar uma jornada de desenvolvimento de maturidade, né? Que é o que eu respiro hoje, sabe? É o que eu estudo, é o que eu ponho na minha vida. Então, minhas queridas, diante disso, não deixem de fazer a inscrição. Não deixa para a última hora. Porque assim, ó, em 10 dias lotou, né? Então, metade dessa sala, ela já é praticamente reservada para quem é aluna, porque elas vão no evento um monte de vezes, né? E é bom que elas vão, porque é bom que elas estejam lá, porque elas se comprometem cada vez mais com a prosperidade delas e elas estão nessa vibe. Então, a nossa comunidade se chama Lidere Sua Vida.
Lá você vai aprender como liderar a sua vida, né? Olhando para sua vida espiritual, emocional e para tudo que você deseja que você ainda não conquistou, né? E claro, né, reconhecendo a mulher que você é, né? Sem nenhum tipo de julgamento, apenas te ajudando a olhar para você e reconhecer todos os seus talentos, né? Tudo que você sabe fazer e te ajudando, inclusive, a olhar para alguns pontos cegos que estão te impedindo, sabe, de fazer sucesso, de ter a vida que você merece, de chegar no seu nível de maturidade com mais tranquilidade, sabe, com mais amor próprio, com mais saúde, com mais resultado, mais dinheiro no bolso, inclusive, né? Então é sobre tudo isso que nós vamos falar lá, porque as mulheres afastam de si o dinheiro, né? E afastam. Eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem isso sem perceber, como vocês afastam as oportunidades de vocês sem perceber. Então, diante disso, não deixem de fazer inscrição, porque o ambiente é organizado de uma forma que eu preciso de espaço para trabalhar com as mulheres. Então, esse Despertar do Sucesso Feminino é o primeiro do ano e ele vai ser maravilhoso, né? Confie em mim que eu confio em vocês. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Confie em mim que eu confio em vocês, né? E nunca saiu uma mulher do meu evento antes que ele acabasse. Nunca. Na história desses 5 anos trabalhando com mulher, nenhuma mulher foi embora do meu evento antes que ele terminasse. Então, aí vocês sentem a potência. E a maioria delas sempre retorna no próximo evento. Então, gente, a gente não precisa nem de depoimento, né? Porque quando as mulheres fazem esse movimento, é porque foi bom, é porque valeu a pena. Certo? Então, vamos começar o nosso tema de aula de hoje. Aula, né? Chamei de aula já. Não é uma aula, né? Esse é o momento que eu me disponibilizo gratuitamente para transbordar na vida das mulheres. Ah, Fran, mas você faz uma live para se promover, então você também deveria fazer, né? Para mostrar quem você é, para mostrar o seu trabalho, para mostrar o que você veio fazer nesse mundo, qual que é a sua missão emocional, espiritual, qual que é a missão do seu trabalho, o que seu trabalho transforma na vida das pessoas, né? Então, sim, estou aqui também para mostrar o meu trabalho e para falar profundamente com as mulheres, né? Então, uma vez por semana, quem tá chegando agora, seja bem-vinda. Uma vez por semana, toda quarta-feira, 8 horas da manhã, eu estou aqui para bater esse papo com as mulheres e fazer a minha parte também da minha responsabilidade social, né? De doar algo impactante, algo que mudou minha vida, que muda a vida das minhas alunas, né? E, claro, aquelas que sentem vontade de fazer uma mentoria, de ir para o nível acima, elas vão investir nisso, né? E tem mentoria para todas as mulheres, né? Para todos os bolsos. E elas vão fazer parte disso. Então, olha para vocês verem, eu estava acabando de falar da nossa comunidade. Tem várias alunas aqui que entraram aqui. A Maite acabou de entrar agora, né? Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar das leis sistêmicas dentro do negócio, tá? Então, olha que interessante. Recentemente eu fiz uma especialização, não terminei ainda. Faltam alguns módulos. Eu fui para Curitiba para estudar com mais profundidade e, claro, né, gente, para transbordar na vida de vocês, que são mulheres que têm negócio, que são profissionais liberais e que desejam tanto fazer sucesso e que já fazem, né? Vamos dizer assim, não existe mulher sem sucesso para mim. Vocês vão entender isso lá no Despertar do Sucesso Feminino. Então, nessa especialização, eu consigo olhar de uma forma mais sutil e poderosa para um sistema chamado empresa, né? Então, tem sido muito legal, sabe? Poder estudar com mais afinco. Inclusive eu que atendi mais de 300 empresas familiares, né? Então, agora eu começo a ligar o Lé com o Cré e pensar assim, poxa vida, né? Como eu poderia ter ajudado muito mais empresas se eu já fosse consteladora há uns 10, 12 anos atrás, né? Mas tudo chega na nossa vida quando tem que chegar. Importante vocês saberem disso. Sejam bem-vindas, mulheres novas que estão chegando aqui, tá? Fica aqui com a gente, que tem um papo muito gostoso toda quarta-feira. Então, nós vamos falar disso, das leis sistêmicas. São as mesmas leis, né, que são aplicadas num olhar sistêmico sobre o sistema familiar, né,
sobre um grupo, sobre um sistema, sobre uma comunidade, sobre a vida, né? Porque a vida é um sistema. Agora eu quero trazer assim um pouco mais de sutileza para o nosso negócio, né? E é claro, eu não me canso de dizer aqui para vocês. Ah, minha tia tá dizendo tudo no tempo de Deus, e é mesmo, né? Eu digo que eu recebo convites da espiritualidade, sabe? Olha, agora tá na hora de você fazer isso. Agora tá na hora. Então, quem tá conectada com a espiritualidade recebe muito, tá? Então, é um pilar que eu vou falar bastante no Despertar do Sucesso Feminino. Em que nível você está conectada com a sua espiritualidade, né? Porque você recebe muito. Eu não tô falando de religião, não, gente. Tô falando de espiritualidade, conexão direta com Deus. Você recebe muito. Então, vamos lembrar que nós somos co-criadoras. O que é isso? Nós somos coautoras, né? Porque o plano é de Deus. Ele sabe do que você é capaz. Só você não acredita nisso, né? Não o suficiente para você mudar sua vida, né? Então, eu vou falar muito disso, dessa cocriação. Então, eu sou parceira de Deus, né? Ele faz o plano, eu assino embaixo e vou seguindo. E às vezes a gente bate a cabeça porque a gente não entende, mas depois a gente se encontra, né? Então vamos falar disso, né? Então, quais são as leis dentro de um sistema? Que são chamadas de leis do amor, né? Eles falam assim, Fran, mas dentro da empresa, como é que a gente vai falar de amor, né? Então o amor tá em tudo, né, gente? O amor tá em tudo. Quem não tem essa capacidade de olhar com amor todo o seu negócio, vai começar a refletir sobre isso. Por quê? Agora eu vou falar de uma visão estratégica e depois eu entro nas leis, tá? Quem tiver com caneta e papel na mão, façam isso, tá? Quem não tiver, faz depois. Mas se vocês desenharem uma pirâmidezinha aí no caderno de vocês, vou fazer aqui no meu e mostro, tá? Ó. Se vocês desenharem uma pirâmide assim, tá vendo? Aí vocês vão dividi-la no meio. Quem não tiver com caneta, tiver dirigindo, tiver na academia, tá tudo certo. Depois vocês fazem, tá? Ó. Eu dividi minha pirâmide em 3, tá? Então, isso aqui é a divisão da empresa, tá? Isso aqui é onde começa o planejamento estratégico de uma empresa. Aqui tá o dono, né? Aqui tá o CEO da empresa, aqui tá você, que é dono desse negócio que você tem aí, ou da sua carreira, sua profissão, você é a líder, né? Então, aqui nesse primeiro nível aqui, está a cabeça pensante. No segundo nível, é o nível da liderança. Então, para empresas grandes, os líderes estão aqui. O dono está aqui, os líderes estão aqui, né? Mas se você não tem uma empresa grande, você está aqui também. Porque aí você lidera os prestadores de serviço, você lidera o mercado, você lidera os seus clientes, né? E aqui no último está o corpo operacional. Então, como que fica isso? Vou escrever aqui para vocês no topo da pirâmide, dono da empresa. Depois, no meio dessa pirâmide, a liderança. E o operacional. É assim que se divide a empresa, ó. Vou falar disso lá no Despertar do Sucesso Feminino, tá? Eu já falei outras vezes atrás, mas tô sentindo esse ano levar de novo. Então, a empresa ela é dividida assim, tá? O dono da empresa, vou colocar o nome de dono, né? Que é o mais comum. Aqui é a liderança, né? Então, os líderes estão aqui, que fazem o sistema tático da empresa, né? Como se fosse um jogo de futebol, né? O treinador, vamos dizer assim, e aqui o campo de futebol, que é o operacional, tá? Então, a empresa se divide dessa forma. Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque na ponta dessa pirâmide é onde está o dono da empresa. É ele que faz o plano, é ele que entende do produto dele, é ele que é o ser pensante dessa empresa, é ele que tem uma missão de vida alinhada com esse trabalho. Então, vamos pensar. Na ponta da sua pirâmide está você, né? Líder do seu negócio, líder da sua empresa, líder da sua carreira. E ali em cima está uma coisa chamada missão. Missão, que é o seu produto que você vende, né, que é capaz de transformar a vida de outra pessoa. Ou seja, fui no oftalmologista, né, e precisei comprar um óculos. E aí eu vou na ótica e compro esse óculos, porque eu não estava enxergando bem. Então, essa ótica, ela também tem essa pirâmide. E a missão dela é transformar vidas
através de um produto que ajuda as pessoas a enxergarem melhor. Todas as vezes que nós entendemos esse processo, né? Quem tá comigo na live, levanta a mão. Quem tá entendendo esse processo, porque isso aqui é profundo, tá? Levanta a mão aí na live, pra vocês entenderem esse processo. Faz uma mãozinha assim, ó. Digita alguma coisa só pra eu saber que vocês estão comigo aqui, tá? Coloca aí pra eu saber. Então, pensa, se você começa a olhar o seu negócio e a sua empresa por esse ângulo de que eu sou o ser pensante, né? Eu é que planejo, eu é que desenvolvo esse produto, eu tenho uma missão, ele tem uma missão, o próprio produto tem uma missão. E quando a gente sabe exatamente o que o nosso produto transforma na vida da pessoa, isso se torna espiritualidade. A Maitê escreveu eu. A Maitê é advogada. Então a Maitê, a empresa da Maitê, ela tá lá no topo da pirâmide, ó. Lá. A Dani também, ó, que legal. Tá lá no topo da pirâmide. E a Maitê, a empresa dela tem a missão de transformar as vidas das pessoas através da advocacia, do direito da justiça. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte, né? Então, a partir do momento que o meu trabalho movimenta a vida das mulheres, a minha empresa é espiritual. Todas as empresas são espirituais. Todas as empresas são espirituais. Só que tem muita gente que não olha para esse ângulo, especialmente porque nunca aprendeu sobre isso. Porque nunca aprendeu o poder de um planejamento estratégico. Que sempre o olhar é para a transformação que o produto gera na vida da pessoa. Olhe para a casa de vocês hoje, veja cada coisa que vocês têm, que vocês compraram. A sua máquina de lavar. Pensa na sua máquina de lavar. Quem foi o santo que criou isso? Eu falo que o dia que eu conheci a pessoa que criou o ar-condicionado, dou um beijo na boca. Porque eu amo ar-condicionado. Eu sou muito encalorada, tô no climatério. E assim, sempre gostei, não gosto de calor. Eu me irrito, então eu falo assim, o dia que eu conhecer a criatura que transformou minha vida através de um ar-condicionado, que transforma minha vida, né? Me dá bem-estar todos os dias, ar-condicionado. Ai, o que a Ana tá dizendo aqui? As empresas são vivas e transformam vidas. Sim, a empresa é um organismo vivo, especialmente porque ela é feita de pessoas. E pessoas são divinas, são criaturas de Deus. São elas que estão ali trabalhando. E aonde que entra, então, um olhar mais sistêmico sobre isso? Porque eu ia falar das leis sistêmicas. Então, eu vou falar das leis sistêmicas que a gente aplica olhando para o sistema familiar e aí a gente vai fazer essa conexão. A primeira lei é a ordem. Muitos conflitos familiares existem porque as pessoas tomam um lugar e uma postura que não é delas, né? Quantas filhas se sentindo grandes, querendo tomar o lugar do pai, né? Resolver coisas, brigas, assim, se enfiar no meio do relacionamento do pai e da mãe, né? E não ficam no lugar de filhos. Então, eu tô dando só esse exemplo, mas tem vários, né? Tem vários exemplos. Mulheres que estão no casamento, mas que estão na energia e no lugar do homem, né? Querendo prover, resolver tudo, levar o mundo nas costas, e o homem ali com uma energia que não é dele, né? Um ocupando lugares que não são deles dentro do sistema. Então, a primeira lei é colocar ordem nisso, voltar para o seu lugar. Qual é o seu lugar dentro da sua família? Qual é o seu lugar enquanto irmã, enquanto primo, tio, vô? Qual que é o seu lugar dentro da sua família? Né? Em que posição que você está? Porque os conflitos, eles começam dentro da desordem, né? Quando tem desordem, há conflitos. Depois, a segunda lei é a lei do equilíbrio. Então, eu coloco ordem e começo a viver em equilíbrio. Eu começo a equilibrar melhor não só as emoções, quanto a espiritualidade, quanto as minhas ações. É o equilíbrio do dar e do receber, porque pessoas que estão fora do seu lugar, ou elas estão dando demais, ou elas estão só na posição passiva de receber demais. Então, estão fora do lugar delas, e se eu estou fora do lugar, estou em desequilíbrio. Então, segunda lei, equilíbrio. A terceira,
pertencimento, né? O grupo, sentimento de inclusão, né? Fazer parte. Fran, como que a gente começa a olhar isso para dentro do nosso negócio? As leis, né? São as mesmas. São as mesmas. Né? Então, vamos pensar na sua empresa. Sua empresa está em desordem financeira? Sua empresa tem gestão? Né? Você faz tudo sozinha e não tem nenhuma secretária para te ajudar? Então, a gente vai começar a entender que quando a gente decide ser mãe, por exemplo, a gente assume um novo papel social, uma nova identidade. Né? Quando a gente decide se casar, a gente recebe mais um papel social, que é ser esposa, né? E aí a gente vai acumulando papéis sociais. Aí a gente decide, né, ter uma carreira de sucesso, decide ser próspera, decide abrir um negócio, decide levar o seu negócio, né, o seu trabalho como um negócio de verdade, mas não põe ordem e não ocupa o lugar de dona de um negócio. Aí, gente, tudo fica embolado. Por que que fica embolado? Porque tá em desordem. Aí, o que que acontece, né? Quando as mulheres vêm conversar comigo para entrar em alguma mentoria, ou até mesmo no evento mesmo, né? Quando a gente tá no evento presencial, as mulheres vêm muito conversar comigo. Eu abro essa oportunidade de fala também no evento. Não é só eu que falo, né? O evento não é uma palestra, que fique claro para isso. É um treinamento emocional, comportamental, espiritual e que envolve sua carreira, seu negócio e a sua prosperidade. Então, as mulheres têm também oportunidade no momento certo de poder partilhar sua vida pessoal e profissional nesse evento. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Que quando essas leis não existem dentro do nosso negócio, quando a gente não está dando atenção para isso, as coisas não acontecem. Então, o que elas trazem para mim? Um sentimento de falta de confiança em si mesmo, um sentimento de frustração por já ter tentado fazer muitas coisas para o negócio dar certo e não dá, né? Uma frustração especificamente nos resultados financeiros dessa empresa, né, desse negócio. Uma dificuldade muito grande em relacionamento, que envolve... O que é relacionamento, gente? Envolve parceria, captação de clientes, envolve... O negócio, ele é sobre relacionamento, ele é sobre pessoas, ele é sobre você, que é a dona, né? E todas as outras pessoas que vão fazer parceria ou trabalhar com você. Então, quando essas leis sistêmicas estão desconectadas do seu negócio e da sua vida profissional, é esse sentimento que gera em estar patinando na vida, as coisas não darem certo, o dinheiro não vem, as estratégias dão errado. E aí, né, eu já falei disso várias vezes, eu não vou me cansar de falar, na verdade. E aí as mulheres, elas entram numa ansiedade tão grande que elas saem fazendo um monte de curso, né? Uma hora é curso de marketing, uma hora é curso disso, curso daquilo. E aí elas acreditam que vai chegar um momento que elas vão conseguir colocar tudo isso em prática. Porém, tem as questões emocionais também, que estão atrapalhando esse processo. Então, isso eu também vou falar de forma mais profunda nesse evento do dia 7. Mas voltando para as ordens, vamos pensar assim, né? Como é que uma empresa gera dinheiro se ela não tem ordem? Se primeiro essa empresária, essa mulher que decidir empreender, gente, é decidir abraçar um papel social. Quando você decidiu ser mãe, você abraçou essa causa, certo? Quando você decidiu ser esposa, você também abraçou essa causa. Só que aí quando você decide empreender, você não abraça a causa, né? E aí é que as coisas desandam. Então, empreender, ele é um papel social. Como é? Vamos fazer a pergunta, né? Como é que eu me comporto diante desse papel social? O que é que eu preciso saber sobre isso? Como que eu preciso me posicionar sobre isso? O que eu não sei que eu preciso desenvolver?
O que eu preciso olhar para o meu negócio e trazer esse equilíbrio? Olha, pode parecer maluco, tá? Mas é mais comum do que vocês podem imaginar. Mulheres em desordem nesse papel social chamado empreender, e o desequilíbrio, porque normalmente as mulheres estão muito acostumadas a ser doadoras, porque qual que é a nossa energia feminina? É a energia do cuidado. Essa é a nossa energia mesmo. Nossa energia é a energia do cuidado, da mãe, né? Então a gente vai entrando nesse fluxo do fazer tudo para todo mundo, tudo para todo mundo. E ela se acostuma a sempre doar. E aí quando é no negócio, ela não sabe fazer diferente. Então ela tá sempre naquela posição de doar tudo que tem, né? Para parceiros, para clientes, né? Eu vejo, e claro que a gente alinha tudo isso aqui na mentoria, mas mulheres assim, ofertando o seu trabalho por um preço aquém de mercado, e quando o cliente reclama, ela vai dando desconto até baixar aquele valor para ficar conveniente para o cliente, para ele fechar. E às vezes ele não fecha ainda. E aí então entra numa frustração. E por que essa mulher faz isso? Porque ela se acostumou a doar. Né? Então dentro, tanto do sistema familiar quanto esse sistema empresa que nós estamos falando, o equilíbrio é muito bem-vindo. O equilíbrio do dar e do receber. Né? Você dá o seu trabalho, mas ele tem um valor monetário e não monetário. E o seu cliente precisa entender. E aí, quando a gente não tem esse equilíbrio, a gente solta, né? E deixa, muitas vezes, o cliente tomar conta da negociação. Quantas mulheres que estão em mentoria de negócio comigo falam assim, ó, segura a onda na negociação. Agora o cliente está fazendo esse movimento e ele vai testar você até o último nível, até você ceder. Né? E cada vez que a gente vai cedendo, é como se a gente estivesse caindo o nível na régua, na visão do cliente, tá? Do valor efetivamente que tem o nosso trabalho. Então, até para o seu cliente, você precisa colocar limite. Aí a gente vai pensar, nossa, mas eu já tenho tanta dificuldade de colocar limite na minha casa, limite no meu marido, limite nos meus filhos, e agora eu tenho que colocar limite na minha empresa. Tem que colocar. Vamos lembrar que é uma escolha, empreender é um papel social que foi escolhido. Então, o que compete, né? Quais são as competências para assumir um papel social, né, de empreender? Tudo isso a gente precisa pensar. A terceira lei é a lei do pertencimento, pertencer a algo, pertencer a um mercado. Né? A sua empresa pertence a um nicho. Né? Você deixar com que as pessoas pertençam também ao seu trabalho, à sua empresa. O que tem de mulher com medo de contratar pessoas para ajudar e ficam muito sobrecarregadas ao ponto de querer desistir da vida profissional? Muitas. Sempre com medo, especialmente financeiro, de não dar conta depois de pagar essa pessoa. E quando elas estão em mentoria de negócio, eu mostro por A mais B, inclusive numericamente, que é possível. Bom dia, Cláudia, querida. Que bom que você chegou aqui. Bom dia. Então, percebem que essa construção que eu fiz com vocês da visão sistêmica, olhando para a nossa vida e olhando para o nosso negócio, porque o negócio é um organismo vivo, ele tem a sua espiritualidade, ele transforma a vida do seu cliente, porém precisa ter ordem, precisa ter um equilíbrio em todas as ações, precisa trabalhar a inclusão, pertencimento. E aí, Fran, eu não entendi muito bem o que você fala de inclusão. O que está excluído? É olhar de uma forma macro mesmo, sabe? O que está excluído hoje no meu negócio? A minha coragem de olhar para o meu financeiro? A minha coragem de aprender sobre precificação? A minha coragem de me impor com o meu cliente?
a minha coragem de me posicionar na internet e por aí vai. Tá tudo excluído da sua vida, né? Tá tudo excluído. A minha liderança, né? E por aí vai, uma lista de competências, técnicas e comportamentais para ter um negócio. E aí, minhas queridas, vamos lá. Vou falar muito disso no evento do dia 7. Como é que eu reclamo de algo que eu estou permitindo que esteja em desordem? Porque eu quero muito que você esteja no meu evento, mas que você vá com uma mente aberta. Porque você vai perceber, inclusive, que as mulheres que já participam dessa comunidade, elas estão construindo um nível de mentalidade diferente sobre a carreira ou negócio, inclusive através da visão sistêmica. Então, nessa cadeira que você vai sentar, você precisa deixar em casa ou até jogar no lixo quando você entrar, né? Não deixa em casa não, porque depois em casa você retoma isso. Você deixa ali no cestinho do lixo o sentimento de vitimização. Porque se você levar ele para dentro da sala, você vai se fechar. Porque quando a gente tem um sentimento de vitimização muito grande sobre a nossa potência, sobre a nossa vida, sobre tudo que nós somos capazes de construir, você se fecha, né? E passa a ser, inclusive, agressivo. Você vê outras pessoas fazendo sucesso e você não. Eu quero muito que você esteja no evento. Porém, daqui dessa live, você já vai mentalizar. Eu vou chegar lá com uma postura aberta para receber o que eu preciso entender nesse processo. Porque ali, gente, não é um ambiente de vitimização. Ali não é um ambiente de historinha triste. Ali é um ambiente maduro, onde eu vou falar coisas para vocês que vai bater legal aqui dentro. E isso é importante, porque é só assim que a gente muda, né? E quantas vezes eu fui em eventos, em treinamentos, em coisas que eu amo fazer, até hoje eu faço vários por ano, que bate coisas em mim que eu falo, puxa, eu preciso mudar isso. Agora eu tive clareza disso. Agora eu preciso movimentar diferente. Então, se vocês vão estar lá no dia 7, entendam, vocês serão impactadas por uma visão sistêmica, por um olhar diferente para a sua vida profissional, e aí você vai entender por que muitas vezes você entra lá no nível da vitimização, da reclamação, e por que muitas vezes você está muito próximo em ter um resultado e parece que as coisas desandam. Porque tem muita coisa emocional para ser olhada, tem muito movimento que você não percebe, ponto cego que você não tá vendo, né? Então, o que a Maitê tá falando aqui? A Fran bate forte, mas com amor, sempre com amor. Tô aqui na live com amor, transbordando na vida de vocês, tá? Sempre, só que o amor também pode ser firme. E às vezes a gente tá precisando desse amor mais firme, mais jogo na realidade. Até porque, eu vou falar de novo uma coisa que eu sempre falo. Se você tem 17, 18 anos, tá começando sua vidinha agora, esse evento não é pra você. Não é. A não ser que você esteja muito afim de subir um nível da sua maturidade e se diferenciar de perto das suas outras amigas de 18 anos. Aí você vai. Né? Agora, vamos lembrar que nós aqui que estamos nessa live, nós não temos 18 anos. Então, o meu papo é com mulher, não é com criança. O meu papo lá no meu evento é trazer vocês para a realidade de tomar o lugar desse papel social chamado empresa, chamado negócio, chamado carreira, chamado sucesso. Porque o sucesso, ele não cai do céu, ele não vem até você. E tem anos que você está se esforçando para você se ver como uma pessoa de sucesso. Tem anos. E não é sobre sobrevivência, não é sobre esforço. E eu aprendi isso na dor. Eu acreditava que o sucesso era algo que tinha que vir com muito sacrifício.
Por que eu acreditava nisso? Porque essa era a única história que foi contada pra mim. Começa por aí. Tem a ver com a nossa história de vida. A única história que eu vi sobre trabalho eram 2 pessoas, meu pai e minha mãe, trabalhando igual uns loucos, mal tinha tempo pros filhos, pra ganhar pouco. E na minha cabeça aquilo foi introjetado como uma única verdade, né? Mas eu consegui sair desse nível, né? E hoje trabalho com mais produtividade, com mais resultado, com mais leveza, mais prosperidade de minhas alunas também. Então, eu quero prepará-las nessas lives. Tem um pouco mais de 30 dias para o nosso evento. Quero preparar vocês durante as lives para receber o evento. Porque o evento não é para qualquer uma. O evento é para aquela mulher que sente que tá na hora de virar o jogo. Que cansou já de tantas fórmulas, de tantas promessas e não sai do lugar. Não sai do lugar. Né? Então, o evento, você não vai no evento, você merece o evento, é diferente. Põe isso na sua cabeça. Você não compra o ingresso para ir no evento, você merece o evento. Então, quando você faz a inscrição, que você paga, é um movimento de... Começa por ali, eu tô ensinando vocês a receberem. Até porque o investimento, acho que é R$120 para um dia inteiro de treinamento. Você vai ser recebida da melhor forma possível com um cafezinho ainda, tá? Gostosinho, bolinho de vovó, tá? Pra vocês, que sempre tem. Com networking, né? Com experiência. Não é um evento que você vai ficar sentada na cadeira o tempo todo, você vai trabalhar, você vai se trabalhar. Então, o valor de investimento, gente, ó. Agora, o maior valor para você estar lá é o que você dá para você mesmo. Eu mereço estar lá. Aí você começa a entrar num movimento de mudança. Eu mereço ouvir isso, eu mereço ter uma visão diferente sobre minha vida, eu mereço olhar para minha espiritualidade, pro meu emocional, eu mereço olhar para o meu negócio, eu mereço. Porque há muito tempo foi introjetado na tua cabeça, ou talvez você escute até hoje, que você não merece. Que, isso não é pra mim. Nossa, fazer dinheiro não é pra mim. Vocês estão comigo nessa live aqui? Falta 15 minutos pra gente acabar. Coloque, tá fazendo sentido isso? O que a gente já falou aqui, gente, de empresa espiritual, né? Quem chegou depois, assiste, porque assim, há uma visão tão linda sobre o nosso negócio, sobre a nossa carreira, que vale muito a pena. Coloca alguma coisa aí pra eu saber que vocês estão comigo aí. Vamos colocar o nome da nossa comunidade? Vou colocar assim, ó, eu lidero a minha vida. Faz tempo que a gente não faz o mantra, né? Eu lidero a minha vida. Esse é o nosso mantra. Porque quanto mais eu falo, eu lidero a minha vida, mais eu internalizo isso. Oi, Ilse, querida, bom dia. Escreva aí, eu lidero a minha vida. Olha que legal, tem um monte de aluna minha aqui, gente, na live. Vocês são maravilhosos. Jaque, maravilhosa. Ó, inclusive vou falar pra vocês, ó. A Elaine, gente, eu vou falar, ó, quem for colocando, eu vou fazer networking aqui, tá bom? Vamos lá. Desde a primeira que escreveu aqui, ó. Eu, né, sou mentora de mulheres e mentora empresarial, então já fiz meu networking. Aí a Maite escreveu, a Maite não escreveu ainda o mantra dela, então não vou falar. A Ilse chegou aqui agora, não escreveu o mantra ainda, então não vou falar o que a Ilse faz. A Jaqueline, eu lidero a minha vida. A Jaqueline é super psicóloga maravilhosa, faz parte da nossa mentoria, mulher sensível, com um olhar maduro sobre o ser humano. Gente, segue a Jaque, porque se você tá precisando de terapia, vai que eu confio. Se você confiar, eu também confio. Todos nós confiamos umas nas outras. A Elaine, minha nova pitulinha aqui da minha equipe, Elaine Santos, querida, chegando, gente, super mulher, arrasou. 30 anos, mãe, trabalhando em casa, ajudando aqui a nossa equipe crescer. Ela colocou aqui, eu lidero a minha vida. Ó, a Diomara, aluna antiga nossa, ó, faz parte da comunidade, também tá sumidinha, hein, Diomara? Fazendo muito sentido, Amanda, ouvir. Põe aí o mantra que eu falo para as mulheres, o que você faz?
Agora, a Maitê colocou, eu lidero a minha vida. Maitê é advogada, gente, cuida das pessoas. Já tinha falado dela aqui, né? Então, tá precisando de uma advogada? Segue. A minha tia, Ana Regina, tem um trabalho social bonito, né? Assistente social durante muitos anos, uma mulher muito madura, muito conhecimento, dá aula, inclusive, nos cursos de... Muito conhecida, inclusive, aqui na região, já ajudou muitas famílias, muita gente. Então, um trabalho lindo também. A Bel, não sei o que a Bel tá fazendo. A Bel é terapeuta, né, Bel? Depois você escreve aí, a Bel também escreveu. A Bel tá fora do país, né? Põe aí, Bel, onde que você tá? A Ana Cláudia, coloca aí, Ana, o que você faz profissionalmente? Ontem você me contou que você faz até caldinho, né, também, vou comprar essas caldinhas. Mas eu acredito que a Ana também seja terapeuta, tá? Eu lidero a minha vida, linda. A Ilse colocou, então a Ilse é minha mentorada, tem empresa de treinamento, de liderança também, treinamentos empresariais. E a empresa dela tá passando por um processo de reestruturação e eu que estou ajudando nesse processo, ela e o esposo. Então, uma empresa bacana, que vai atender muitas outras empresas, muitas outras pessoas também que cuidam dessas empresas. A Dani, lidera a minha vida. A Dani, gente, hoje já tá na CLT, mas já ela vai sair, porque ela vai trabalhar com investimentos e enriquecer a vida das mulheres. Falei de todo mundo, ai, essas maravilhosas, tá vendo? Ó, comentou na live network. Eu falo do negócio de vocês, tá? Minhas queridas, muito bom, né, falar disso. Vamos lembrar, assim, que dentro de nós somos as donas do nosso negócio, né? Dentro de nós tem muito amor, né? E a gente pode expandir isso cada vez mais para dentro da nossa carreira, né? Nós temos uma potência gigante dentro de nós. Eu jamais vou dizer que vocês têm um potencial, porque potencial é para aquela menininha que tá saindo agora, sabe, do ensino médio, que ela tem um potencial de carreira para frente. A gente aqui não, né? A gente não, nós já somos potências. A gente já tem muita bagagem, já tem uma jornada linda acontecendo, né? Então, mais uma vez, quero convidar vocês a distribuir essa live para outras mulheres. Eu acho que hoje a gente falou das leis, né, do amor. E aí eu também quero trazer, eu tô aprendendo com uma consteladora que é minha amiga, e a quarta lei do amor, né? E ela tem falado comigo sobre isso. Tenho estudado também as constelações sistêmicas. Ah, a Bel tá na Bélgica, eu tinha esquecido qual era seu país, Bel, querida. Um beijo pra você, tá? Então, hoje a gente fala da primeira lei, que é a ordem, a segunda é o equilíbrio, a terceira é o pertencimento, a inclusão, e a quarta lei é o sim. Olha que lindo isso, eu tô aprendendo isso nas novas constelações, que é a constelação do espírito. Isso é muito lindo, porque a quarta lei é aceitar. Talvez tenha coisas que você precisa aceitar para você seguir em frente. Aceita, isso não vai mudar. Tem coisas que não voltam mais atrás. A gente só precisa seguir pro próximo objetivo, pro próximo projeto, sabe? E muitas vezes nós estamos procrastinando coisas importantíssimas da nossa vida, porque a gente tá lá olhando para aquela dor, para aquela revolta, para aquela traição, para algo que te incomoda, né? E que te faz mal, mas que você tá parada ali, né? Então, essa quarta lei sistêmica, né, que tem sido um novo movimento das constelações, é o sim que a gente dá para a vida. Aceito a minha vida como ela é. E o que mais eu posso fazer para melhorar isso? Porque a gente não consegue viver o dia de ontem, ele já foi. Ele já foi, né? E amanhã, esse dia aqui já foi também. Então, o que eu posso hoje fazer diferente? Então, olha que lindo isso. E aí traz um processo de reflexão tão profundo para o nosso papel social chamado empresa, que a gente precisa aceitar. Aceitar que, assim, eu não entendo ainda de negócio, eu não entendo ainda de projeto, eu não entendo ainda o que é realmente um planejamento estratégico, eu não entendo ainda o que é um posicionamento, eu não entendo ainda como faz para vender o meu produto de uma forma melhor, não entendo, aceita isso. Aceitar não é estagnar. Aceitar não é aceitar e se fechar pro mundo. Eu aceito, mas me permito fazer diferente, né?
Eu aceito que não sei, mas me permito estar no evento, por exemplo, para entender um pouco melhor sobre isso, né? Então, eu aceito que algo não pode ser mudado, mas daqui para frente eu posso fazer algo diferente para que eu possa continuar minha jornada de evolução. Faz sentido isso para vocês? Então, minhas queridas, muito bom mesmo estar nessa live. Hoje, olha, a gente chegou aqui com 14 pessoas. Isso é muito lindo, porque a pausa que eu fiz no ano passado, inclusive para cuidar de mim, da minha saúde, das coisas que eu quero programar pro ano de 2026, já tá tudo programado, né? Eu precisava daquele tempo, então eu fiquei algumas semanas sem me fazer live, e é claro, né? A gente vai esquecendo dos horários, mas agora eu acho que, né, retomei já aí essa terceira semana que a gente tá fazendo, e aí as mulheres estão retomando aqui esse horário, vai virando um costume nosso, o nosso encontro. E eu sei também, sabe, que tem muita mulher que não tem um espaço às vezes, né, de fazer uma terapia, de refletir sobre a vida, de olhar para a carreira dela com mais amor, né, de querer aprender um pouco mais. Então, esse é o seu momento, né? Vem pra cá toda quarta-feira, 8 horas da manhã, façam perguntas, interajam comigo. Quantas vezes, né, eu fico aqui só falando sozinha, né? Vocês não fazem pergunta, não falam nada, eu sou uma pessoa super aberta. Quando eu tô aqui, gente, eu tô aqui disponível, né, pra tirar dúvidas, pra ajudar inclusive a gente mudar essa mentalidade. E aí, isso é muito forte no meu coração, porque eu me reconecto. Toda vez que eu tô falando com as mulheres, eu me reconecto com a minha missão, né? Que hoje ela é clara pra mim, levou muitos anos pra eu entender, mas hoje ela é clara pra mim, né? Hoje ela é cada vez mais clara pra mim. Então, eu tô aqui para ajudar outras mulheres a acreditarem, e não só acreditar, a fazer efetivamente a sua vida ser um sucesso em todas as áreas, né? Então, na área dos relacionamentos, na área das finanças, né? Na área do negócio. Então, hoje eu tenho um time aqui que me ajuda, nós crescemos, né? Graças a Deus. O ano de 2025 foi muito próspero, ajudamos muitas mulheres. Esse ano a gente projetou ajudar muito mais, né? Então, minhas queridas, fica mais uma vez o meu convite para vocês estarem aqui toda quarta-feira e para vocês já garantirem também a cadeira de vocês no Despertar do Sucesso Feminino em São José dos Campos, inclusive as alunas, tá? Já façam a inscrição de vocês, porque, como eu disse no começo da live, o lugar não é tão grande assim, tá bom? Eu vou colar o recado. Quem quiser colocar recadinho aqui agora, eu leio, e na sequência eu vou encerrar essa live, tá? A minha tia tá dizendo aqui: quando lidamos com pessoas, precisamos nos cuidar em todos os aspectos. Com certeza, é isso mesmo. Então, esses espacinhos de pausa é um trabalho interno aqui também, meu e da minha equipe, inclusive, que me ajuda a sustentar esse trabalho. E a gente precisa, né, dessa pausa. Deus te abençoe também. Minhas queridas, excelente quarta-feira, foi muito bom ter vocês aqui. Fiquem com Deus. Se fizer sentido, façam sugestão também de lives lá no direct, tá? Vocês sabem da minha expertise, do que eu falo, né, com vocês. Sugiram lá, que também é sempre bem-vindo. A Ana disse aqui: grata, Fran, cheguei atrasada, vou assistir desde o começo. Sexta mesmo. Agi, querida. Bom dia, Fran, maravilhosa sua entrega, é um despertar. Um beijo. Consteladora sistêmica também, Agi, maravilhosa, escritora, escreveu um livro com a gente. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.